Bom dia, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, então nós vamos dar início à nossa revisão para a avaliação, ok? Prestem bastante atenção nos conteúdos, tá bom? Parem tudo que vocês estão fazendo, porque tudo que será abordado nesta aula vai ser muito importante para a realização da prova de vocês, ok? Vamos lá então, galerinha. O primeiro conteúdo que nós vamos começar a revisar então para a nossa avaliação é sobre as sub-regiões do Nordeste, tá bom? Então lembra que nós demos início, ali aos nossos estudos sobre as regiões do Brasil, tá bom? Eu falei para vocês que o Brasil então ele conta com 5 regiões ali, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a primeira região que nós estudamos foi o Nordeste, tá bom? E lembra que eu falei para vocês que o Nordeste é uma região que pode ser subdividido, tá bom? Em 4 sub-regiões. Quais são essas 4 sub-regiões? Quem que lembra quais são? Então vamos lá, tá bom? Aqui eu coloquei um mapinha então de todas as regiões do Brasil e agora a professora vai destacar para vocês então aqui a região do Nordeste, tá bom? Só voltando ali, ó. Então aqui, ó, acompanha o mouse da prof, tá? Região do Nordeste então fica aqui nessa porção do território brasileiro. A professora ampliou aqui para vocês então agora, beleza? Então lá, as 4 sub-regiões do Nordeste nós temos Zona da Mata, tá bom? Então a Zona da Mata ela fica com toda essa faixa litorânea aqui, tá bom? Próxima então aqui, ao nosso litoral nordestino, sendo banhado pelo litoral nordestino. Depois nós temos o Agreste. O Agreste, pessoal, então é essa faixa que tem bem aqui, ó, depois da Zona da Mata, tá bom? E antes do Sertão. Depois nós temos a maior sub-região, tá bom? Do nosso Nordeste, que é o Sertão Nordestino, tá bom? É a região mais árida, mais seca dessa região também. E depois, pessoal, nós temos o nosso meio norte, tá? O meio norte, pessoal, ele pode ser considerado como uma faixa de transição também. Essa faixa de transição ali se dá entre a Caatinga, entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, tá bom? Então, uma zona de transição ali entre esses 3 tipos de vegetação, ok? Próximo conteúdo, pessoal, que nós vamos então ali trabalhar para a nossa avaliação é sobre então a industrialização brasileira. E agora nós vamos dar um salto para a nossa região sudeste, tá bom? Por quê, pessoal? Porque quando nós falamos em industrialização, logo vem ali das regiões do Brasil o sudeste na nossa cabeça, O sudeste, pessoal, é a região mais industrializada do Brasil, ok? Então ele tem um grande destaque ali no quesito industrialização. É só a gente observar o gráfico, tá bom? Esse gráfico ele está um pouquinho desatualizado, tá certo? Então ali, ó, ele vai de 1996 e 2011, tá bom? Nele nós conseguimos observar, então, uma grande vantagem no quesito industrialização em relação às outras regiões do Brasil, Então, olha só a diferença, então, do Sudeste para as outras regiões, tá bom? Então é gritante, tem muita diferença, isso faz ali da região Sudeste a mais industrializada. Porém, pessoal, tá bom? Esse cenário vem mudando ali um pouquinho, tá bom? Nos últimos anos, tá bom? O Sudeste ainda continua sendo mais industrializado, porém nós conseguimos ver algumas mudanças, tá bom? E essas mudanças, então, elas estão relacionadas a alguns incentivos do governo para melhorias na infraestrutura e incentivos fiscais para que as indústrias sejam instaladas em outras regiões do Brasil, tá bom? E uma das regiões que tem sido muito atraída, por essas indústrias é a região Nordeste, tá bom, do Brasil. Então, a região Nordeste ali, tá bom, vem recebendo bastante incentivo, tá bom? Principalmente infraestrutura ali, Incentivos fiscais, incentivos do governo para a instalação de indústrias também. É claro que a região Nordeste não pode ser comparado com a Sudeste, Ainda tem ali, pessoal, um longo caminho para ela ser comparada com a região Sudeste, mas ela vem se desenvolvendo e vem mostrando um destaque, então, ali, devido aos incentivos do governo e infraestrutura também, incentivos fiscais que têm sido inseridos nessa região, beleza? Próximo conteúdo, pessoal, que será cobrado na nossa provinha é sobre as energias renováveis. Porém, pessoal, nós vamos ali focar em uma específica, tá bom? Que é a energia eólica. Então, lembra que quando nós começamos a falar sobre a região Nordeste, nós falamos bastante sobre a energia eólica, até porque era a capa de abertura do nosso capítulo, Então, lembra que eu falei para vocês que essa energia renovável, ela é muito bem desenvolvida, tá bom? Na região Nordeste, justamente por causa
da grande incidência de ventos que essa região apresenta, tá bom? Isso é favorável para um bom desenvolvimento, então, desse tipo de energia, tá certo? Então, nós conseguimos observar, né, que ali, ó, Rio Grande do Norte, tá bom? Que a Bahia, Ceará, Piauí, tá bom? Pernambuco, então, acabam se destacando bastante no gráfico ali em geração de energia eólica, tá bom? Então são os estados nordestinos, tá bom? Que tem uma boa produção ali desse tipo de energia e é uma energia, pessoal, muito importante porque é uma fonte limpa, tá certo? Então lembra que a principal ali matéria-prima dessa geração de energia são os ventos e o vento é um recurso renovável, tá bom? Que não traz impactos ao nosso meio ambiente, ok? Então ali, ó, 5 dos principais então estados brasileiros que se destacam nessa produção de energia estão localizados no Nordeste, tá bom? Próximo conteúdo, então, para nossa avaliação, pessoal, é sobre a poluição atmosférica, tá bom? Então, pessoal, coloquei uma imagem aqui para representar essa poluição, tá bom? E a poluição, então, predomina principalmente nas áreas mais urbanizadas, tá bom? Por que a poluição atmosférica predomina nessas regiões mais urbanizadas? Por causa da intensa atividade industrial, alta utilização também de combustíveis fósseis, tá bom? E esses dois últimos itens que eu citei para vocês, pessoal, a gente consegue observar ali com maior incidência, né, nas regiões mais urbanizadas. As áreas rurais, então, ela tem ali uma certa limitação dessas atividades, beleza? Isso faz com que a poluição atmosférica seja muito mais intensa, então, nas regiões urbanas, ok? O próximo conteúdo, pessoal, então, que a professora irá abordar com vocês ali nesse vídeo, tá bom? É sobre outros problemas ambientais, né? Mais especificadamente ali sobre o lixo, tá bom? Então, o lixo, pessoal, ele vem ali trazendo muitos problemas ambientais ali no cotidiano das pessoas, tá bom? E na qualidade de vida dos habitantes do nosso território, tá certo? Então, quanto maior a intensificação ali de industrialização, né? De necessidade da população em adquirir produtos, tá bom? Maior também vai ser o resíduo gerado por essa pessoa, tá bom? Maior vai ser o lixo descartado por ela. Então, pessoal, o lixo ele vem ali trazendo vários problemas, né? Vem agravando também ali alguns outros problemas ambientais, tá certo? Então, a gente consegue observar, né, ali no nosso mapa, né, que a região sudeste mais uma vez se destaca, tá bom? Como maior produção ali de lixo, tá bom? E, pessoal, isso está relacionado também ali ao processo de industrialização, né? A concentração de indústria. Então, é claro que a região mais industrializada, com a maior quantidade de indústrias do país, tá bom? Maior atividade industrial do país, vai ter também ali a maior geração de lixo do país, tá bom? Então, o Sudeste, ele se destaca com 52%, tá bom? De lixo produzido do território brasileiro em 2017, e esse número aumentou ainda para 53,2% em 2018. Tá bom? Então a gente vê ali que os números são muito altos, né, em relação ali às outras regiões do Brasil. Isso se dá também por causa do processo de industrialização, tá? Então quanto mais industrialização, mais ali consumo, tá bom? Mais geração de lixo, beleza? Então é um grave problema ambiental que vem se intensificando nos últimos anos. Depois, pessoal, a professora quer falar um pouquinho sobre um conteúdo que nós vimos na nossa última aula, tá bom? Que foi sobre ali as médias de precipitação da região norte do Brasil. Então, lembra que eu falei para vocês, pessoal, que a região norte é uma região ali que tem grandes volumes de chuvas, né? Então, ali a região norte, tá bom? A principal característica dela, então, é esse elevado índice, então, de precipitação. Isso acontece justamente por causa do clima da região. Lembra que o clima dessa região é um clima equatorial úmido, tá bom? Então, é muito quente e muito úmido. E o que faz com que esse clima seja muito úmido, pessoal, é justamente a presença da floresta amazônica, tá? Então, essa vegetação, ela é muito densa, tá bom? Ela é muito fechada e ela acaba abafando essa região, fazendo com que se intensifique os ciclos das chuvas. Então, a alta concentração de chuva nessa região, tá bom? Na região norte do Brasil, se dá ali por causa da vegetação, tá bom? Que predomina, então, a floresta amazônica, que é uma floresta tropical equatorial, tá bom? Então, é uma região muito quente e muito úmida, tá certo? Observando então aqui, pessoal, este mapa, a gente consegue observar que tem algumas regiões, né, que tem ainda um índice mais elevado do que as outras. É claro que predomina, né, uma boa concentração de chuvas em toda a região norte, tá bom? Tem algumas que se destacam um pouquinho mais aqui, mas, pessoal, ali geralmente as chuvas são muito intensas em toda essa região.
E o último conteúdo, pessoal, que nós vamos trabalhar então nesse vídeo é sobre a cultura da região norte, tá bom? Então aqui eu separei para vocês uma manifestação cultural muito importante, tá bom? Da região norte do Brasil, que é a festa folclórica de Parintins, tá bom? Essa festa folclórica, pessoal, é uma festa ali da cultura indígena, tá bom? Que demonstra várias lendas existentes relacionadas às paisagens da região, tá bom? Então, pessoal, os indígenas estão muito ligados, né, ali à vegetação, tá bom? Ao meio ambiente em que eles estão inseridos, ok? E, pessoal, uma festa muito importante deles, então, é retratar essas paisagens naturais da região através de uma festa folclórica chamada Parintins, tá certo? Galerinha, esses são os principais conteúdos que vão ser cobrados na prova de vocês, ok? Assistam o vídeo quantas vezes vocês acharem necessário. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof, tá bom? No final do vídeo, então, pessoal, vocês devem acessar o link, tá bom? Que vai dar acesso ali ao formulário de revisão, tá bom? Lembra que esse formulário é um questionário e ele vai ser avaliado em 3 pontos, tá bom? Então, todos devem fazer o questionário, todos devem responder este questionário, é muito importante, ok? Então, um beijo para todos vocês, eu desejo uma boa prova também a todos e até a nossa próxima aula.